lá de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele protagonizou uma confusão durante a audiência da CPI. O que aconteceu? O Caiado, ele criticou, né, a atuação do movimento, gerou revolta das deputadas Sâmia Bonfim e Talíria Petroni. Em discurso no plenário, o governador afirmou que o MST não existe. Acusou o movimento de não ter compromisso com a transparência e associou o grupo ao tráfico de drogas e ao trabalho análogo à escravidão. Vamos conferir esse trecho. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade, ele não tem estatuto, ele não tem pessoa física que representa, não tem CPF, não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento? E eles não têm nenhum compromisso com a transparência, zero com a transparência. E tem mais, as invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar. No meu estado de Goiás não tem isso. A minha polícia circula em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás. Zero de barreira. Não existe. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes. Por favor, estou falando. Eu estou falando. Você veja aí, as deputadas, elas ficaram ouriçadas ali, né? Era um tal de pega-pega aqui, pega. E ficaram bastante irritadas. E teve também um bate-boca, né, direto, da Sâmia Bonfim com o Ronaldo Caiado. A Sâmia Bonfim que tem, vamos dizer, declarado, né, na sua prestação de contas eleitorais, um terreno. Ela é dona de um terreno. Aí vamos imaginar que alguém entra naquele terreno. Um terreno improdutivo. Você quer coisa mais improdutiva que um terreno? Tem coisa mais improdutiva que você comprar um lote? Eu tenho um lote. Eu vou para aquele lote, já estou esperando valorizar. Eu estou esperando valorizar o meu lote. Né? E aí chega o Boulos lá, entra no terreninho da Sâmia Bonfim. Será que ela ia falar que não? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Se assenta no meu terreno e com a semente cultiva. Olha que bonito, né? Mas acho que ela não faria isso. A gente tem produção. Aí ela quis dar uma entubada no Ronaldo Caiado, né? Falando que não, é um movimento social. Porque a resposta padrão, né? É um movimento social. É um movimento social. E aí ela falou para ele que é um movimento social, que as pessoas produzem. Aí aquela cartilha toda, que é tudo mentira, que a gente sabe. Aí, olha a resposta do Ronaldo Caiado, foi brilhante. É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder... E é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está o seu... Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? E aí, onde é que está a capacidade de defender o social, Beraldo? Da Sâmia Bonfim. Pois é. Mas esse fim não foi bom, não, hein? Não, foi um péssimo fim. Porque o que acontece? Quando você tem uma estrutura de movimento social que serve de desculpa para muita coisa, você precisa lembrar que, acho que até o Pavinato falou isso ontem, o PCC pode ser considerado um movimento social porque ele tem ações objetivas para cuidar das famílias daquelas pessoas que estão presas e que servem ao tráfico de drogas. Pagam mensalidades para garotos se formarem advogados, fazerem concurso público e representarem os interesses do PCC nas diferentes instâncias do poder da administração pública.
essa justificativa do social não justifica absolutamente nada, porque você não tem justificativa para quem comete crime. Quem invade um pedaço de terra está derrubando um pilar essencial da democracia, que é o direito à propriedade privada. Isso ficou estabelecido lá nos primórdios. Quem trabalha a terra tem direito à sua propriedade. E conforme você respeita a propriedade privada, você consegue fazer aquela sociedade evoluir. E essas pessoas que ficam presas à sua incompetência, como o Ronaldo Caiado bem apontou, vão alimentando, aí sim, uma narrativa completamente estúpida que não se traduz em avanço, em benefício, em melhora de vida das pessoas que suportam, que votam, que aplaudem, que ficam embasbacadas quando ouvem esse tipo de discurso. É lamentável que ainda tem uma parcela significativa da população brasileira que caia nessa conversa fiada. E sabe, eu fiquei mais espantado que ela estava revoltada ontem, mas com relação, por exemplo, a repórter que levou um soco, ela falou assim, todo meu... Sabe aquela coisinha protocolar? Uhum. A assessoria fez. Sei lá, alguma coisa assim. todo meu... Estamos juntos, minha solidariedade. Ponto. Acabou. Agora, para fazer isso aí é um lelelê danado. Será que ela tem verdade? Porque quando a gente vê uma frase, uma deputada, uma parlamentar aguerrida, porque queira ou não, a Sâmia Bonfim é aguerrida. Né? Ela sempre fala, ela não deixa passar a oportunidade em branco. Não deixa. E ela é antifascista, antimachista, antipatriarcado, antimisoginista. Antifascista, também já falei? Já. Então ela é antifascista de novo. Então quando ela vê um segurança, que a fotografia é essa, é o dinheiro, a segurança pública, ou seja, é o dinheiro público protegendo um ditador, estuprador, e ofendendo a integridade física do público que paga para proteger. Olha que coisa maluca essa. E ainda era uma mulher trabalhando. Né? Aí você vê, toda a minha solidariedade. Então aí você vê que não é tão interessante essa defesa. Será que esta defesa do movimento social pela Sâmia também não é a mesma coisa? É aquela defesa que vem da cartilha do intelectual coletivo de Gramsci, como dizia Olavo de Carvalho. Agora são 15h50. Olha... Se o senhor quiser, eu repito, professor, 15h50. Mas sobre a Sâmia, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre a capacidade de cada grupo político de reconhecer os problemas do seu próprio campo. Ou seja, há uma dificuldade crônica no Brasil, mas não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno da militância política, de ser capaz de reconhecer os problemas e as deficiências daqueles com os quais você concorda. As pessoas tendem a ter um comportamento tribal, como diria Karl Popper, né? Que é baseado numa ideia de pertencimento, uma ideia de que esse aqui que eu concordo faz parte da minha tribo, ele é bonzinho. Aquele que eu discordo faz parte de outra tribo, ele é malvado. Então, vira uma narrativa do bem contra o mal e a gente perde de vista a complexidade e o nuance. Tudo isso para dizer que... E aí vira, como dizia Amos Oz, um debate entre o certo e temos dois grupos de fanáticos na mesa. Exato, e ninguém se escuta. E aí a gente perde o que há de melhor na democracia liberal, no sistema de uma sociedade aberta, pluralista, que a tradição liberal cultiva, que é a capacidade de aprender com a perspectiva do outro e de fazer com que a ideia de um se aperfeiçoe com a ideia do outro. Por isso, a democracia é tão importante, porque a gente consegue fazer com que diferentes perspectivas de mundo se complementem através de negociações no parlamento, tentando extrair daí sínteses mais produtivas para a sociedade. O problema é que a gente vem numa radicalização no Brasil que impede, por exemplo, de separar
o joio do trigo entre o que é a defesa de uma causa legítima como a reforma agrária, que é uma causa que tem uma longa história no Brasil, que inclusive Você nasce... não vai começar da Sesmaria, porque toda semana eu falo